Mais uma vez, boa noite a todos, agora com a participação dos nossos amigos pela internet, no Facebook. Nós somos a entidade espírita Luz Caridade Ramatiz. O nosso endereço é a Rua Odilon da Cunha Melo, 175, bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes. A nossa casa ela funciona todas as terças-feiras e as quintas-feiras. Oferecemos palestra, passe e tratamento espiritual. Venham conhecer a nossa casa. O nosso horário de funcionamento é na terça-feira é a partir das 20 horas e na quinta-feira com 2 horários. O primeiro às 15 horas e o segundo a partir das 20 horas. A nossa casa também oferece cursos. Nós temos um curso da infância e juventude, todos os sábados a partir das 9h15, com a idade de 4 até os 17 anos. E um curso básico da doutrina espírita, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Venham estudar. O nosso palestrante dessa noite é o senhor Reinaldo Dias, com o tema Por que nos tornamos espíritas? Boa palestra a todos. Ainda me enrosco um pouquinho com esse bichinho aqui. Mas eu acerto. Acho que vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Não caindo, tá bom. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez na noite de hoje para conversar com todos. E o tema Por que nos tornamos espíritas é um tanto quanto pretensioso, mas já vou avisando logo que eu não vou responder por que é que cada um de vocês se tornou espírita, que eu não consigo. Na verdade, foi mais uma reflexão íntima que eu fiz na minha condição, não é? De espírito num caminho de evolução, como todos aqui presentes. E é uma pergunta que a gente deveria se fazer. Por que é que a gente se tornou espírita? Mas primeiro a gente precisa saber, né, o que é o espiritismo, né, na essência. Tem um livro da obra do Kardec, chama-se O que é o Espiritismo. É um dos livros menores da codificação e ele visa justamente responder essa pergunta. O que é o Espiritismo? Para a gente saber do que é que a gente está tratando, não é? E o Kardec, respondendo essa pergunta, logo no início do livro, ele diz assim, podemos defini-lo, ou seja, o Espiritismo, pode ser definido assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Bom, por aqui a gente já vê que o Espiritismo, a gente geralmente trata o Espiritismo como unicamente como uma religião. E o Kardec já chama de ciência, não é? Porque o Kardec, na verdade, era um cientista. E ele diz que ele trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, qual é a natureza nossa, né? Vamos lembrar aqui, quando a gente fala de espíritos, primeiro que a gente está falando de nós próprios. Cada um de nós aqui é um espírito. Outro dia eu perguntei no Centro Espírita lá da Prece, onde eu sou colaborador, se alguém já havia visto um espírito, né? E as pessoas respondem que não, nunca viram um espírito. Pois é, mas nós estamos nos vendo e nós somos espíritos, então todos os dias nós vemos espíritos. Embora nesse momento sejamos alma, né, na concepção do Kardec, porque estamos revestidos de um corpo físico. Mas nós vamos perder esse corpo físico e vamos retornar à nossa condição de espírito, pura e simples. Então, quando a gente fala do espírito, estamos falando de nós. E qual é a natureza dos espíritos? Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, que é o espírito? Na primeira ele pergunta, que é Deus? Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 23 ele pergunta, que é o espírito? Resposta dos espíritos, princípio inteligente do universo. Então, Deus é a inteligência suprema. E nós somos um princípio inteligente do universo. Porque nós somos criados por essa inteligência suprema, que em nós
colocou uma partícula dele próprio, dela própria, né? Então nós somos esse princípio inteligente do universo. E para que o universo precisa de um princípio inteligente? Porque o universo está em constante transformação. Como tudo em a natureza, existe uma lei do progresso, não é? Nós sabemos hoje, através do estudo da geologia, da botânica, as ciências que estudam o planeta, né, que o nosso planeta já foi uma bola de massa liquefeita, não é? Em estado de ebulição, com a temperatura muito, muito alta, e que com o tempo foi se resfriando até que fosse possível a estabelecer-se aqui a vida. Então o planeta não nasceu do jeito que está hoje. Nós nem sempre tivemos internet, Facebook, WhatsApp, né? Carros, não é? Teve um presidente nosso que falou que os nossos carros eram uma carroça, aí que o negócio começou a melhorar. Então, não éramos assim. O planeta está em constante transformação. E quem transforma o planeta? É Deus que desce aqui e fala, não, vamos mexer aqui porque já deu o tempo. Não, somos nós, princípio inteligente do universo, que usando desse princípio, vamos transformando pouco a pouco o local onde nós vivemos, para que ele fique em conformidade com a lei de Deus, a lei do progresso. Então é por isso que precisa de um princípio inteligente no universo, para fazer progredir todas as coisas, como tudo, né? Inclusive o próprio princípio inteligente que somos nós. E ele diz também que trata da nossa origem e do destino. Com relação à nossa origem, o que nós temos mais próximo do nosso entendimento é a questão 115 do Livro dos Espíritos, que fala que em nossa criação nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento, não é? Mas Kardec, perguntando do princípio dos espíritos, o espírito falou, olha, que nem eles mesmos que estavam ali, os espíritos da codificação, saberiam dizer o tempo da sua criação. Então é algo que ainda está distante do nosso entendimento. E o nosso destino, com a leitura do Livro dos Espíritos e das obras básicas, né, do Espiritismo e das complementares, nós sabemos o nosso destino está sendo construído agora, nesse momento, né? O que é que vai acontecer comigo amanhã? O que acontecerá comigo o mês que vem? O que acontecerá comigo o ano que vem? E o que acontecerá comigo quando desencarnar? Eu estou construindo isso agora. A gente vê muita gente falar, a pessoa está passando por uma aprovação, porque ela tem que passar. Será? Não é? Os Espíritos tratam também da fatalidade no Livro dos Espíritos. Não é? Também tratam dessa questão. Será que tudo está certinho já? Está tudo pré-determinado? Então, para que serve o nosso livre-arbítrio? Não é? Então, nós estamos construindo o nosso caminho. O nosso caminho está em construção. E vai depender de nós qual a rota, qual o rumo que nós vamos tomar. Qual o efeito, então, desejado para o Espiritismo? O Allan Kardec afirma lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, que o Espiritismo, se ele bem compreendido, ele leva o homem a ser um homem de bem. Ele diz assim, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidem e vacilam. O que o Allan Kardec quer dizer com isso é que, para que nós possamos valorizar alguma coisa, nós precisamos entender essa coisa. Ninguém consegue valorizar algo que não consegue compreender. É impossível, é racionalmente impossível você valorizar alguma coisa que você não compreenda. Porque se eu não compreendo algo, a primeira intenção que eu tenho é fugir daquilo, ou virar as costas para aquilo, não é? Ou simplesmente repugnar aquilo, eu não quero isso, não é? Então, se eu não entendo, eu não consigo valorizar. A gente só valoriza o que a gente entende. E se eu não entendo e eu valorizo de forma errada. O Espiritismo, então, ele vem trazer para nós, ele vem aclarar, ele vem lembrar para nós a moral do Cristo. Mas ele não vem só relembrar, ele vem explicar essa moral. Ele vem explicar por que da necessidade do perdão, por que da necessidade da caridade, por que da necessidade da compreensão e da fraternidade.
Porque se nós não compreendermos a necessidade de ter em nós essas virtudes, nós não saberemos valorizar essas virtudes, não é? Então, conta a filosofia que uma vez perguntaram para o Sócrates o seguinte: Sócrates é o pai da filosofia, 400 anos mais ou menos antes de Cristo, e ele foi tão importante que a filosofia tem 2 períodos, antes de Sócrates e depois de Sócrates, não é? E nesse período, perguntaram para ele, então, falaram: Sócrates, com toda a sua sabedoria, se amarrássemos uma pessoa na sua frente numa cadeira e você ficasse falando de filosofia para ela ali 2, 3 horas, quando desamarrar essa pessoa, ela se tornou um filósofo? E o Sócrates responde assim: muitas pessoas ainda são avessas a esse tipo de doutrina que nós conversamos aqui e que para nós é tão normal e tão real. Falar da desencarnação, da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, não é? Para nós isso já é coisa do nosso cotidiano. Mas nem todas as pessoas compreendem ainda isso. Então, nós que estamos aqui, nós estávamos grávidos da ideia do espiritismo já. Porque senão nós não estaríamos dentro de uma casa espírita. A gente ia procurar entender a moral cristã, a moral do Cristo, aliás, por meio de uma outra religião cristã qualquer. E não por meio do espiritismo. Então, se nós estamos dentro de uma casa espírita, é porque nós já temos capacidade de compreender a moral do Cristo por meio da revelação dos espíritos. Para nós, isso deve ser encarado como uma conquista, e nós deveríamos agradecer bastante a Deus por isso. Porque são os laços materiais que prendem as pessoas muito fortemente, que afastam as pessoas do que é espiritual, não é? Isso significa que, assim, por mais espírita que seja, né? Por mais espírita que seja, a pessoa que vá conversar com alguém, ou comigo, ou com vocês, se você não quiser ser espírita, não é ela que vai fazer você ser espírita. Entende? Ninguém faz ninguém virar espírita. A pessoa se aproxima da doutrina dos espíritas, se afeiçoa à ideia e começa a vir a uma casa espírita porque ela está disposta a isto. Não é porque ninguém falou para ela, não é porque ela leu um livro do Chico, não é nada disso. Não é porque ela leu o livro dos espíritos, não. Porque se você leu e aquilo calou fundo em você, é porque você já estava pronto para isso. Entende? É por isso que o Kardec fala que, para a gente evitar o proselitismo. O que é o proselitismo? É sair capturando adeptos, né? Sair fazendo adeptos por aí. Não precisa, não é essa a feição do espiritismo. As pessoas, quando estiverem prontas, chegarão à casa espírita, não é? Já capazes de entender. No Evangelho, Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus veio trazer para nós, não é? Ela, por muito tempo, ela foi modificada, principalmente na Idade Média. Nós que estudamos história, né? A gente vê que nós tivemos um período da Inquisição, o período das Guerras Santas, né? Em que as pessoas, em nome de Deus, matavam, torturavam, faziam escravos, tudo isso com a bandeira de Deus à frente, né? Então, essa verdade de Jesus, que não foi isso, né, que ele veio trazer o perdoai, né, o amai-vos, o instruí-vos, né? Ela foi modificada por conta da nossa relação animalizada, um tanto quanto viciada nas coisas materiais, com Deus. E Leon Denis, ele diz no livro O Problema do Ser, do Destino, da Dor, ele diz assim, que existe, que é bonito ver a luta do espírito contra a matéria. Então, olha o que o Leon Denis diz, né? Ele fala, é bonito de ver a luta do espírito contra a matéria, porque, na verdade, nós todos aqui, e no plano espiritual, o que nós estamos querendo ser é cada vez mais espiritualizados e menos materializados. Essa é a nossa luta perene.
Cada vez mais nós estamos querendo buscar a espiritualidade e nos afastar do que é matéria pura e simples. Nós precisamos da matéria para poder avançar, para conhecer as coisas, para passar pelas nossas provações, para evoluir. Mas não podemos nos apegar à matéria, não é? Dar valor à matéria como se a matéria fosse a coisa mais importante que existe. Jesus, em uma determinada passagem do Evangelho, ele diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. E Jesus fala isso porque os doutores da lei, os estudiosos do tempo, né, estavam falando que ele não deveria ter feito uma cura no sábado, não é? E Jesus havia feito uma cura no sábado. E Jesus então propõe esta máxima, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa máxima nós podemos usar também com relação aos bens materiais. Porque nós sabemos que somos meros usufrutuários de todas as coisas. Nem mesmo o nosso corpo nos pertence. Existe uma ideia filosófica que diz o seguinte, que tudo que é meu não pode ser tirado de mim. Então, se alguma coisa pode ser tirada de mim, ela não é minha. Aquilo está comigo por comodato, né, que é o empréstimo, né? Eu sou usufrutuário por permissão de alguém ou de Deus, não é? Eu sou um inquilino aqui do planeta Terra, porque amanhã eu posso não estar mais aqui, né? Há várias casas, há várias moradas na criação, então nós sabemos que o planeta Terra não é o único planeta habitado. Portanto, nós temos que nos colocar na posição de usufrutuários, não é? Ou de comodatários de tudo que nós temos, inclusive do nosso corpo. Desse corpo que a gente chama de nosso, não é? Porque não é. Porque se fosse, iria comigo. E o máximo que a gente vai conseguir, não é? Quando a gente desencarnar, são corações amigos que vão segurar na alça do nosso caixão e levar lá até a derradeira morada, como se fala, né? E o espírito não estará mais ali, né? O espírito não estará mais. E nós vamos carregar apenas o que é nosso. E o que é que a gente carrega? A gente carrega essas verdades que Jesus veio nos contar, não é? Jesus dizia assim, não junteis tesouros onde as traças roem e os ladrões furtam, mas ajunteis tesouros no céu, não é? Porque Jesus dizia que para nós prestarmos atenção no que realmente é valoroso para nós. E nós, muitas vezes, desvirtuamos essas questões. Isso é tão importante, essa luta do espírito contra a matéria, que Jesus, de um determinado ponto do Evangelho, ele também diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve, porque se você servir a dois senhores, você vai valorizar um e desprezar o outro, não é? Ou você vai agradar a um e desagradar a outro, né? E Jesus está falando de servir a Deus e a Mamon. O Mamon, nesse momento, está sendo encarado como as coisas materiais, não é? Então, lá no Evangelho, a gente tem também essa questão que os Espíritos depois vêm trazendo para nós, abrindo os nossos olhos, falam, olha, o que verdadeiramente importa está aqui, não é? Jesus já nos alertava isso na forma dele, né? Que não se pode servir aos dois senhores. Aí a gente às vezes pergunta assim, poxa, mas então é difícil demais ser espírita, porque o espiritismo ele não proíbe nada. Se a gente abrir o livro dos Espíritos, esse livrinho aqui não está escrito que não pode usar uma determinada roupa, que não pode falar palavrão, que não pode frequentar baile. Né? Baile é coisa antiga, né, gente? Delata a idade. Mas não fala nada disso. O livro dos Espíritos nos traz regras, normas de conduta, que nós podemos seguir ou não. Não é? Não diz que você é obrigado a seguir, mas ele explica as questões de causa e de efeito, não é? Ele explica para nós que de acordo com o que eu estiver agindo hoje, eu estou preparando a minha jornada do amanhã. E é por isso que eu volto a repetir que nós estamos construindo o nosso futuro aqui, nesse momento agora.
Eu aqui na frente falando, vocês aí sentados nessa cadeira. Isso faz parte da construção do nosso futuro. Porque pode parecer que nós estamos inativos, mas não. Nesse momento nós estamos absorvendo, talvez, uma ideia que nos transportará e que nos transformará no dia de amanhã. Para uma outra etapa da nossa vida, para um outro degrau da escada da evolução. Então, ser espírita não é tão difícil assim. Porque ser espírita não é ser santo. Ser espírita é se reconhecer em construção. Como tudo no universo. É se reconhecer fazendo parte da lei do progresso, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Quem nunca leu, leia o Livro dos Espíritos. Lê uma perguntinha por dia. Não precisa ler muita coisa não. Mas lê, para e pensa nela. Não é? São 1018 questões e 1018 dias você lê o Livro dos Espíritos. 3 anos e pouquinho. Não é? 3 anos. Mas, então ser espírita pode parecer difícil, porque quando nós permitimos que a doutrina dos espíritos avance dentro de nós passamos a pensar o seguinte: espera aí, isso que eu estou fazendo não está certo. Espera aí, eu tenho que mudar nesse comportamento meu aqui que não está bom. Opa, mas o que aconteceu? Eu fiquei doente? Ué, mas por que eu fiquei doente? Eu estou me cuidando, estou fazendo exercício, né? Não estou comendo coisa, e ainda assim fiquei doente. O que está acontecendo? Talvez seja um determinado comportamento meu no campo psicológico, no campo mental, uma ideia fixa que eu carregue. Mas para isso eu preciso ler, preciso saber, preciso conhecer. Porque se eu não conhecer, o desconhecido me afasta da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não me liberto nunca. Continuo preso. Continuo preso ao quê? As minhas atitudes que venho trazendo em todas as encarnações passadas. A todos os defeitos que carrego comigo. Aqueles defeitos que de vez em quando, né, eles aparecem não sei de onde. Né? E aí aquela minha evolução espiritual vai para a cucuia, porque eu fico bravo, chuto, né, brigo, fico nervoso, choro. Né? Então a evolução espiritual caiu. É espírita, não sei o quê, a mãe é espírita, a família toda espírita, mas não teve jeito. Né? Tomou uma fechada no trânsito e ficou nervoso. Então a gente tem esse lado que a gente vem trazendo. Como é que eu me liberto disso? Através do conhecimento. O espírito de verdade, que é o espírito de verdade, vou falar uma coisa aqui, vocês não levem ao pé da letra, né? Guardadas as devidas proporções. O Emmanuel foi o espírito que foi o maestro da obra do Chico Xavier. Então tudo que o Chico fez, os 500 livros aí, que por enquanto estão aí, né? Porque foram 440 enquanto ele estava encarnado, e já tem mais de 60 aí, tem mais de 500 livros já do Chico por aí. Mas toda essa obra ela foi arquitetada, ela foi verificada no plano espiritual por Emmanuel. O espírito de verdade foi o espírito que era o maestro do Allan Kardec. Então todos aqueles espíritos, né? Sócrates, Platão, São Luís, São Francisco, todos aqueles espíritos que vieram trazer alguma coisa para compor a codificação espírita, eles eram também verificados por conta do espírito de verdade, que era o espírito que estava tomando conta dessa vinda do Espiritismo para nós. E ele, em determinado ponto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele diz que 2 lições ele nos deixa. 2 lições eu vos dou. Lições. Então, lição primeiro. Quem dá lição é quem pode dar lição. Não é qualquer um que dá lição. Né? Não é lição de moral, é lição instrutiva. Então ele diz, 2 lições vos dou. E ele diz, amai-vos, eis a primeira, instruí-vos, eis a segunda. E muitas vezes a gente lê esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e passa, não é? Mas são lições do Espírito de verdade, que é o Espírito que auxiliou na codificação aqui no planeta Terra. Emmanuel, ele diz no livro Conduta Espírita, no prefácio do livro ele diz assim,
Esse livro foi escrito por André Luiz através de Valdo Vieira, tá? Não foi do Chico. Ele escreveu assim, o Emmanuel, ele diz assim: certa feita disse o mestre, quem me segue, siga-me. E noutra circunstância afirmou, quem me segue não anda em trevas. E aí o Emmanuel comenta, ele diz assim: reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos, é imprescindível acompanhá-lo para que estejamos nas bênçãos da luz. Ou seja, o Evangelho é muito bonito, obrigado, mas o que a gente está fazendo que está marcado ali? Porque aquilo ali não é um livro, ali é um manual de conduta para a nossa vida. Não é? O que é um manual? O manual é como eu devo me comportar. Né? Então eu estou seguindo aquilo, então o Emmanuel está falando, ó, para isso, você precisa seguir o Cristo de verdade. E aí ele fala da questão do Espiritismo, ele diz assim, de igual modo acontece com a doutrina espírita, que lhe revive o apostolado de redenção. Quem procure servi-la, deve atender-lhe as indicações, e quem assim proceda, em parte alguma, sofrerá as dúvidas das sombras. Ou seja, se nós pretendemos ser realmente espírita, nós temos que seguir aquilo que os espíritos propõem para nós. É fácil? Não é fácil. Mas para ser espírita também não é necessário ser santo, como eu já disse. Como é que a gente sabe disso? Porque o Kardec diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar ou para domar as suas más tendências. Bom, Kardec reconhece que quem é espírita tem que se transformar moralmente, sinal que nós não estamos prontos e acabados. E o Kardec também diz que nós temos más tendências. E o Chico também dizia isso. Né? Que nós temos que combater as nossas más tendências. Então, se nós temos más tendências e temos que nos transformar moralmente, é porque nós não estamos na qualidade de santo ainda. Todos nós estamos num avançar, não é? Num avançar. Nós estamos, como todas as coisas do universo, submetidos à lei do progresso. E essa lei do progresso está nos levando a um avanço. E vou lhes dizer uma coisa, o fato de estarmos dentro de uma casa espírita já é um grande avanço. Não é? De estarmos falando sobre o Evangelho trazido por Jesus e falando sob a ótica da doutrina dos Espíritos e entendendo a vida sob esta ótica, já é um grande passo. Nós devemos agradecer muito por isso. Então eu fiquei me perguntando, por que será, né, que alguém se transforma, se vai para o Espiritismo? Por que a gente vai para o Espiritismo? No meu caso, eu reconhecendo minhas falhas, né, então eu precisei do Espiritismo para me auxiliar. Porque, embora eu tenha nascido de família espírita, em determinado momento da minha vida eu me afastei um pouco do Espiritismo. Eu acho que todo mundo tem aquela crise de identidade, né? Todo mundo passa por isso. Eu passei por essa crise de identidade também, como todos. Não é? Se você ainda não passou, calma que você vai passar, não se preocupe. Mas a gente passa pela crise da meia-idade, né? Alguns passam aos 50 anos, outros aos 30, outros aos 20, e assim vai. Mas eu me afastei um pouquinho e as coisas começaram a ficar muito ruins. Não é? E aí eu voltei direitinho e passei a seguir direitinho, porque eu vi que, como o Espiritismo me traz as melhores respostas sobre a problemática da vida. E eu não consigo entender um Deus justo e misericordioso sem o amparo da reencarnação. Não dá, não é? E eu não consigo entender justiça na vida sem que o sofrimento tenha uma causa antecedente, muitas vezes antecedente a esta vida. Porque o que diríamos daquelas pessoas que já nascem com uma doença congênita, não é? Então, se eu não conseguisse compreender isso, né, Deus para mim seria uma figura meio que antropomórfica, assim, né? Meio muito parecido comigo, né? Aquele Deus parecido com a gente. Então o Espiritismo me trouxe essas respostas. E aqui estou, né? Aqui estou, graças a Deus. Eu creio que cada um de nós deve pensar, o que é que nos levou, o que é que nos trouxe à casa espírita? Mas, acima de tudo, não só pensar o que nos trouxe aqui, mas se nós estamos aqui, nos mantendo aqui, agradecer a Deus, porque já estávamos grávidos da ideia do Espiritismo. Porque não foi na casa espírita, não foram, né, não adianta
não foram os espíritos que chegaram e falaram assim, você tem que ir no centro. Não, é porque a gente já estava preparado para receber essa ideia. Talvez tenhamos nos preparado no plano espiritual. Então agradecemos muito a Deus, né, a Jesus, e que Jesus esteja sempre conosco. Uma boa noite, muito obrigado por terem me ouvido.